pensando também no que você falou sobre essa questão do padrão de consumo. Eu acho que perfil de consumo, né? Eu acho que isso é uma definição que me abriu muitos olhos, sabe? Tipo, de fato, acaba sendo só um perfil de consumo. Mas eu tenho medo também de fazer essa redução do gamer, porque até que ponto, ou na verdade descobri agora que tudo isso é padrão de consumo, até que ponto o otaku ele não é um perfil de consumo, Sim, claro. o cara do heavy metal também não é um perfil de consumo. Todas essas tribos auto-identificadas são, no fim, só padrões de consumo. E como talvez nisso, né? Tipo, reduzir a um padrão de consumo, você não perde um pouco do que. E é foda, porque eu entendo tudo isso que você falou e pra mim faz muito sentido, mas quando você vê um cara que ele vive o rock, sabe? Todo de preto e as paradas lá, esses estereótipos, você vê que a construção da personalidade dele é baseado naquilo, sabe? Sim, Mesmo que seja sim. só um padrão de consumo, um perfil de consumo, ele vive aquilo. E eu trago isso pro gamer, pro otaku, né? Então, como, como viver com isso? Eu acho que tu tá certíssimo no que você falou, né? Quando eu falo assim que é um perfil de consumo, eu acho que é pra gente tentar olhar tentar chegar na raiz do negócio, não que eu acredite nisso, assim, mas tentar olhar que tem um núcleo ali que tá fundamentado num perfil de consumo e numa construção identitária que tem raízes numa escolha publicitária feita lá dos anos 80 que a gente está reverberando até hoje. Mas tem questões de práticas de cultura de fãs aí, sim. Né, nos otakus, nos gamers, nos fãs de K-pop. Você pode extrapolar e não dá para dizer que essas experiências também não são complexas. Então, eu acho que por isso que assim, eu não gosto, eu entendo a crítica ao termo gamer, mas eu também não gosto de ser muito reducionista em relação a isso, né? Eu acho que o que a gente tem que olhar, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, teve uma discussão recente no Twitter sobre se os políticos de esquerda devem disputar o público gamer ou não. Eu acompanhei essa E discussão. então foi meio triste. E essa discussão assim, ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas se irritaram um pouco pela ingenuidade de quem propôs, porque estão tentando disputar o público gamer desde os anos 90, pelo menos, né? Pelos espaços acadêmicos e tal. Então, isso não é uma coisa que começou ontem. Aqui no Brasil, eu vou ter contato com os primeiros movimentos, assim, de pessoas. Eu sou muito focada no movimento feminista, que é a minha pesquisa, né? Mas tinha outros movimentos também, LGBTQ, movimentos de diversidade racial também, falando disso desde pelo menos 2013, 2014. Então, tem isso. E aí as pessoas ficam, mas esses grupos, eles já são, por definição, indisputáveis, porque eles são grupos onde essas ideias... E não é bem assim também. Né? Vocês vão ter comunidades muito diversas e muito interessantes surgindo nisso. Mas o que eu acho que a gente tem que olhar é que essas coisas têm uma contradição fundamental, que é o momento em que você questiona o que, que é, por exemplo, um movimento social e o que, que é um público de consumo. Por exemplo, se tu olhar, vou falar do meu objeto de pesquisa agora, feminismo gamer. Qual que é o objetivo do feminismo? É dar espaço, dignidade e igualdade para as mulheres, né? Equidade para as mulheres na Uhum. sociedade. O objetivo do feminismo gamer é dar mais opções de consumo para que as mulheres gamers tenham opções de consumo que não as ofendam. Então, quando tu leva isso para a última instância, o objetivo dele não é bem transformação social, é transformação de espaço de consumo. Né? Ah, mas empoderar as mulheres na profissão. Isso passa também pela criação de um espaço de consumo e por um espaço, né, de um mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que são coisas diferentes. E talvez que a gente tenha uma contradição aí que é irreconciliável. E que para a gente tentar pensar esses movimentos, esses contextos, a gente precisa ter essa contradição em mente. Eu não tenho problemas com a contradição, né? Eu adoro, vou trazer o Manifesto Cyborg da Donna Haraway nos anos 90, nos anos 70, em que ela fala da ironia. E ela fala que a ironia, que o feminismo e os outros movimentos sociais, a gente precisa pensar eles a partir da ironia. E a ironia, para ela, é a convivência de coisas que são contraditórias e que não vão ser resolvidas. Como que a gente resolve essa questão? A gente não resolve. Ela tá lá. Isso é um tensionamento que a gente tem que aceitar que ele tá ali. Né? Então, eu acho que é isso também da cultura gamer. Como que a gente resolve que tem comunidades interessantes, fazendo coisas legais, com práticas de grupo,
criando espaços alternativos e criando, nem tô falando de, levo para o ativismo, que é meu objeto de pesquisa, desculpa, eu fico voltando a ele, mas nem Nada falando do disso. ativismo, falando de qualquer experiência de comunidade que você pode ter nos jogos. Elas coexistem com experiências muito violentas e muito agressivas, e às vezes elas existem no mesmo espaço pelas mesmas affordances, pelos mesmos recursos tecnológicos, pelo anonimato. Às vezes o anonimato que faz você ser xingado faz que uma pessoa se abra e seja acolhida, entendeu? Isso é irônico, isso é contraditório por si só, e a gente não vai resolver. Então, por isso que o meu problema é moralizar a pesquisa. É tu chegar e falar gamer é bom e gamer é ruim, entende? Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver. Ou a gente falar de disputar essas coisas ingenuamente. Como se essas pessoas estivessem lá, massa de manobra para serem disputadas pra gente levar elas para onde a gente quer levar, né? E não é assim que funciona também. Então, é por isso que é ruim falar com pesquisador, gente, porque a pessoa não resolve nada. Pelo Ela chega aqui, contrário, pelo contrário. ela chega aqui, Inclusive, é isso que é, e não tem jeito. inclusive vou pegar o gancho pra falar como. Se você quer um talk só sobre a pesquisa da Beatriz, manda no comentário, deixa o like. Deixa estar mais avançada, a gente combina.